Pessoal, primeiramente, um bom dia a todos, né? Vou falar a data para vocês, se não me engano, hoje é dia 10, hoje é dia 11, né? Hoje é dia 11, segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019. Vamos lá, pessoal, eu vou me expressar mais uma vez aqui, tá? Desculpa aí pelo vídeo, que eu, né, não tenho grandes qualidades aqui de câmera e tal, tô gravando do próprio celular. Mas vamos lá, vamos direto ao assunto, né? Que eu vi que alguns colegas aí da rede social, né, pessoas de influência, de canais aí, né, que estão dando seu parecer a favor dessa lei do engenheiro Roberto de Lima, ou Roberto Lima, uma coisa assim, essa ideia legislativa que diz que tá para mudar, né, a classe dos eletricistas referente a trabalhos, né? Aí muitos colegas estão dizendo que vai pintar muito mais trabalho pra gente, como grandes engenheiros aí de canais aí de influência no YouTube e tal. E aí eu dei o meu parecer, né, dei a minha opinião no vídeo anterior, tá? E volto novamente a dar minha opinião. Eu quero deixar bem claro, tá, que eu não quero ser contra nenhum projeto, nenhuma ideia, nenhuma lei que venha beneficiar a nossa classe. Todos os eletricistas, todos os técnicos, todos os engenheiros, mas desde que seja uma coisa justa. Eu quero apoiar algo que realmente eu tenha certeza, né, que eu não quero me arrepender depois. Eu quero ter certeza que eu vou estar ajudando os colegas. Então eu sou administrador de alguns grupos no WhatsApp, né, e através da minha influência, que é muito pequena, em vista de alguns canais aí, é muito pequena, mas o pouco que eu puder influenciar, né, e que eu puder somar com essa minha influência, que é muito pequena, eu quero que seja uma coisa justa. Por quê? O pessoal está falando aí dos grandes canais que vai acabar com o Zé Faísca, que é o fim do Zé Faísca, e nós que somos qualificados vamos até dispensar trabalhos, tá? Então, pessoal, eu acho o seguinte, eu acho que vocês que têm grandes influências nos canais aí, deveriam marcar uma live com esse engenheiro Roberto, tá? Ou então vocês pegarem de fato o que diz as cláusulas lá dessa ideia legislativa lá, né? Para poder ser votado, trazer à tona pra gente que vocês têm esse poder, né? Vocês têm esse poder aí de trazer o engenheiro Roberto. Eu acho que tem até interesse dele em participar de uma live em algum canal famoso desse daí. Então são tantos aí, né? Que inclusive eu os sigo, tá? Eu os sigo porque são muito bons, vários canais, então eu sigo todos vocês, todos os colegas aí que tá dando suas opiniões, eu sigo vocês, tá? Gosto muito do conteúdo de vocês, mas eu acho que tem que ser uma coisa muito justa, porque o que acontece? A minha dúvida é quanto ao seguinte, né? Você como engenheiro, você laudaria uma instalação que não foi você que fez, que não foi um técnico seu que fez? Você daria um laudo de uma instalação que você não sabe como tá? Ou você simplesmente chegaria, olharia para um quadro elétrico, né, olharia por alta a instalação e iria dar o laudo? Eu acredito que não. Minha opinião, se eu fosse um engenheiro, eu não daria, tá? Aí eu queria fazer o quê? Eu só daria o laudo, né, se tivesse uma equipe minha por trás que tivesse feito uma instalação, pessoas que eu sei que eu posso confiar, entendeu? Só que nessa situação aí que eu falo, a gente tem que pensar por todos os lados, porque aí vira um monopólio também do seguinte, como eu estou falando, você não vai dar um laudo de uma coisa que você não conhece, que você não tem conhecimento quem foi que fez a instalação, né? E nós temos que pensar o seguinte, vamos pensar naqueles colegas que estão lá no interior do Maranhão, do Piauí, da Paraíba, do Ceará, ou seja, os caras, às vezes, com muito sacrifício, conseguiu fazer um curso de uma distância de 100 km da cidade, 200 km, fez um curso básico de elétrica, mas o cara é um bom profissional, ele está conseguindo sobreviver, entendeu? Então no momento que a gente pega e cria uma lei dessa, dizendo que só um engenheiro pode dar um laudo, ou seja, eu não sei se esse engenheiro vai ter esse cara na equipe dele, ou se esse cara não tiver conhecimento com nenhum engenheiro, como que fica esse cara? Né? Porque ninguém vai querer chamar um cara que não tem um engenheiro por trás para poder dar um laudo. A não ser que o cliente confia muito no trabalho desse cara e fala, não, eu sei que eu posso chamar o fulano para fazer, porque ele vai fazer dentro das normas e depois eu vou contratar um engenheiro de outra cidade para vir aqui. Entendeu, pessoal? Então, é isso que eu estou falando. A gente tem que pensar muito bem, principalmente quem tem influência. Não é simplesmente ficar, vai lá logo, vota, dá seu apoio e tal. Não, vamos procurar saber a procedência das cláusulas, vamos ver se não vai prejudicar a classe. É isso que eu estou falando. Não é que eu seja contra, eu quero votar a favor, mas eu quero saber se de fato eu não vou me prejudicar, eu vou prejudicar os colegas. Não adianta eu usar minha pequena influência, vai lá, vota lá, vota lá, vota. E amanhã ou depois a galera fica aí, pô, ferrou a gente, realmente nos ferrou e tal. Então a gente tem que ter consciência, votar consciente, saber o que de fato a gente vai apoiar, entendeu? Para não ficar uma coisa injusta, né? E eu queria entender também o seguinte, vamos dar outra sugestão. Como que seria esse laudo? De quanto em quanto tempo isso valeria, né? Porque está dizendo que é para imóvel de compra, venda ou locação.
De quanto em quanto tempo isso vai valer esse laudo? Vamos supor que esse laudo valha por 5 anos. Né? O engenheiro foi lá, deu um laudo da instalação, tal, e o cara pode comprar e vender ou alugar. Beleza. Só que nesse período de 5 anos, o nome do engenheiro está lá, que ele assinou. Tá? Só que nesse período de 5 anos, o dono do imóvel, ou o cara que alugou, ou o cara que vendeu, ou o cara que comprou, chama algum eletricista que não tem tanto conhecimento de causa. Tá? E o cara vai lá, desconfigura toda aquela instalação que você, engenheiro, deu um laudo. Você deu um laudo. Aí nesse período de 5 anos, teu nome está lá. Vamos supor que pegou fogo nessa residência. Alguém morreu. E aí? Como é que fica? Você acha que o cara que chamou, ele já tem conhecimento de causa, ele sabe que tem que ser um eletricista qualificado. Mas um eletricista qualificado cobra um preço justo. Né? Um preço justo. E o cara que ele conhece que não tem tanto conhecimento, que ele achou que iria resolver, cobra um preço mais barato. Então ele não vai falar que ele chamou alguém para fazer um serviço na casa dele e o seu nome está lá. E o seu nome está lá. Então de quanto tempo vai valer esse laudo? E se for por 1 ano? Né? Porque tem muitos contratos aí de 1 ano, 2 anos de venda, de locação, de 1 ano, 2 anos. E se for, entendeu? Vai ficar aquela coisa anual, toda vez que o cara tiver que alugar, vender, o cara tem que fazer um laudo desse, toda vez. Toda vez. Entendeu? Então precisa ser mais explícito isso daí. Precisa ser mais explícito. A gente precisa realmente conhecer as cláusulas, tá? Outra coisa. Como eu falei, eu acredito que ninguém vai dar um laudo de uma instalação que você não conheça, né? E aí vai monopolizar, porque o engenheiro só vai querer dar laudo, e não está errado não, ele vai querer só dar laudo, desde que seja uma equipe dele que fez a instalação. Aí eu volto naquela situação, os colegas que não têm um conhecimento com o engenheiro, né? Como que fica? Na minha opinião, eu acho o seguinte, minha opinião, tá? Eu acho que as instalações novas que estão sendo feitas agora, né? Como muitos prédios, como muitas casas aí que a gente sabe muito bem que não tem laudo nenhum de nada. Deveria ser obrigatório se ter um laudo, obrigatório, tá? E essa ideia do engenheiro Roberto deveria dizer o seguinte: todas as residências, imóvel, apartamento, tal, de compra, venda, locação, desculpa, toda residência, tá? Que tenham 20 anos ou mais, tá? Para você vender, comprar ou alugar, é obrigatório que seja feita a troca da instalação elétrica com certificação através de um engenheiro. Aí sim, tá? Aí sim, porque aí iria ter muito trabalho pra gente, porque o que tem de residência por aí com 30, 40, 50 anos e a instalação tá lá precária, entendeu? Tá precária. Aí seria uma coisa legal, né? Não você pegar e querer taxar, porque no momento também que a gente cria uma situação dessa, nós estamos nos colocando nesse meio. Porque nós somos donos também, ou sempre alugamos alguma coisa, né? Então nós estamos nos colocando nesse meio aí. Aí como que será esse laudo? Eu vou ter que pagar anualmente, ou cada vez que eu for alugar, cada vez que eu for comprar, cada vez que eu for vender, vai ter que ter um laudo desse? E como eu falei, se for anual, né? Se for de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, e aí? E no meio dessa situação, foi um cara lá, mexeu, desconfigurou aquilo tudo. Então eu acho o seguinte, eu acho que deveria ter uma obrigatoriedade de residências, a partir de 20 anos, ser obrigatório, tá? Que seja trocada a instalação elétrica e certificado por um engenheiro. E aí o cara vai procurar o profissional da competência dele lá, que ele, das condições dele, que ele acha que tem competência, e que sabe que depois vai vir um engenheiro por trás, entendeu? Para fazer isso. Porque a gente não podemos monopolizar, deixar simplesmente na mão do engenheiro. Porque como eu falei, eu acredito que o engenheiro ele vai querer ter a equipe dele. E como eu falei, repito, não está errado. Ele não está errado. Até porque é o nome dele que vai entrar no laudo, tá? Mas aí, repito novamente, vamos pensar naquelas pessoas que não têm condições lá de estar numa equipe de engenheiro. O cara que mora lá no interior. O cara que fez um curso com muita dificuldade, que tem muita dificuldade para ele estar se qualificando. Eu, através dos grupos do WhatsApp, eu vejo que tem muitos colegas que hoje tem muito conhecimento através de grupo de WhatsApp, canal de eletricista no YouTube, que ajuda muito, entendeu? Então eu acho que a gente tem que pensar direitinho. Eu acredito que vocês que têm grandes influências nos canais, trouxessem esse engenheiro Roberto e, sabe, dissesse de fato as cláusulas dessa ideia, para esclarecer pra gente e para não prejudicar a classe. Né? Não adianta usar a influência de vocês nos grandes canais e ficar pedindo para ela votar, para ir lá apoiar, sem saber de fato, sem passar de fato. Não é simplesmente falar, vai acabar com a classe do Zé Faísca, vai acabar com isso, tal. Não é isso, tá? Eu acho que tem que ter espaço para essa galera. Eletricista que tem curso básico de elétrica, técnicos, engenheiro. Tem que ter para todo mundo. E, claro,
As instalações precisam ser seguras, tá? Mas aí de que forma? Como eu falei, de quanto em quanto tempo vai servir esse laudo? Vai ser toda vez que o cara for vender, toda vez que o cara for alugar, né? E tem pessoas aí que moram na residência há mais de 40 anos, a instalação está lá, precária. Deveriam obrigar esse cara, que é acima de 20 anos, ele é obrigado, já cairia na lei, ele só conseguiria renovar, sei lá, o IPTU dele, alguma coisa, entendeu? Se ele realmente fizesse uma manutenção na instalação, trocasse toda a instalação. Aí seria uma coisa obrigatória, mas benéfica, tanto para o eletricista, quanto para o morador da residência, quanto para o locatário, para o locador, para todo mundo. Seria uma coisa justa. Porque nós que somos profissionais, nós sabemos disso. Que já estão, a instalação acima de 20 anos já é uma instalação precária. Entendeu? E tem muita residência aí que está precária a instalação. Tá? Então se a gente criar uma lei agora, só para isso, é o que eu digo, tem muito imóvel novo aí que já sai já de fábrica agora, o cara acabou de fabricar, né, uma casa, acabou de construir uma casa e não tem laudo nenhum. Não tem laudo nenhum. E repito, você como engenheiro, você daria um laudo de uma coisa que você não sabe como foi feito? Então eu como técnico, né, que eu falei até no vídeo anterior, que estou apto a isso, a saber se a minha instalação está legal ou não, né, de repente eu saio na frente, assim, em relação a alguns colegas que eu tenho contato com alguns engenheiros. Né, eu poderia simplesmente, né, me colar com esses caras aí, com um desses engenheiros aí, e fazer parte da equipe dele, para poder ficar pegando instalação elétrica. Outra coisa também é o seguinte, sabemos muito bem, né, os engenheiros, ele vai ter a equipe dele, só que o que eles vão fazer? O que faz hoje, a realidade, né, os colegas que têm canal de elétrica no YouTube sabem disso. Os engenheiros, ele não valoriza muito o trabalho do profissional, do técnico e do eletricista. Por quê? Porque ele tem que ganhar uma grana em cima. Né? Então, se eu fosse dar um orçamento numa residência, um apartamento, uma instalação normal que eu cobraria 4 mil reais, se eu tiver na equipe de engenheiro, eu só vou ganhar 2. E olhe lá. Porque ele tem que ganhar o dinheiro dele. E no final, eu fico na mão dele, por quê? Porque eu sei que no final, a canetada final é dele. Tá? Porque é ele que vai ter que dar o laudo. Então eu acho que tem que abrir uma exceção, uma brecha aí, para ver a situação dos técnicos também. Né? Porque o técnico ele pode trabalhar em conjunto com um bom eletricista, o engenheiro pode trabalhar em conjunto com um técnico ou com um bom eletricista, mas que seja uma coisa justa para todos. Né? Então, enquanto isso não acontecer, eu não souber de fato dessas cláusulas, tá? Ver se vai ser realmente benéfico para todos nós da classe e para a população também, né? Porque se não for bom para eles, infelizmente vai continuar o Zé Faísca agindo mesmo por debaixo dos panos, porque se cobrar um preço absurdo, o cara estando na sua mão, ele vai querer cobrar, vai chamar o mais barato, e como eu falei, não vai te avisar, vai pegar um laudo seu como engenheiro, uma assinatura sua, e depois todo o trabalho, se ele tiver que fazer por trás depois, ele vai fazer sem te avisar, e você vai se ferrar, porque o seu nome vai estar lá. Então eu acho que isso daí tem que ser uma coisa justa, tem que ser uma coisa legal, que não prejudique todo mundo. Falou, desculpa aí, eu não queria me estender muito, mas o vídeo já está com 13 minutos já. Não sei nem se vai caber isso no WhatsApp aí, de repente eu vou ter que repartir com várias partes, tá? Mas é isso, essa é a minha opinião. Eu quero apoiar, mas eu quero que seja uma coisa justa, tá? Repito, os colegas dos grandes canais aí, eu sigo vocês, adoro o conteúdo de vocês, né? E é isso, o que eu puder estar junto com vocês somando, eu quero estar. Mas vamos convidar esse cara, o engenheiro Roberto, vamos fazer uma live para a galera toda assistir, vamos tirar essas dúvidas, né? Não vamos simplesmente ficar pedindo para ela votar, para não ser uma coisa ingrata, uma coisa injusta com a galera, beleza? Um abraço a todos aí. Adilson dos Santos Júnior, eletrotécnica do Rio de Janeiro. Abração.